Olá, profissional da saúde. Olhe que interessante essa dica de hoje que estamos levando até você. Você sabia que toda a energia do nosso organismo é produzida numa organela chamada mitocôndria e que a mitocôndria é, então, a nossa base para a produção de ATP, ATP que é essa moeda energética que faz todas as células funcionarem de maneira adequada, que nos permite um processo chamado de fosforilação de todas as nossas proteínas que dão origem, então, aos movimentos fisiológicos de tecidos específicos, como, por exemplo, o músculo consegue contrair ou relaxar a partir de movimentos fosforilativos, neurônios conseguem liberar potenciais de ação, conseguem gerar liberação de neurotransmissores a partir de fosforilações. Secreções glandulares acontecem em função de processos fosforilativos, respostas inflamatórias, expressão gênica, todos os nossos mecanismos dinâmicos acontecem por processos de fosforilação. Esses processos dependem basicamente de uma molécula chamada de ATP, que é produzida na mitocôndria. Então, todas as células produzem ATP através do número de mitocôndrias que dispõem para essa função. Fundamentalmente, o ATP gerado na mitocôndria é oriundo da cadeia respiratória mitocondrial. Cadeia respiratória que é uma reação química de transferência de elétrons e que é mediado por dois componentes principais. O primeiro deles é glicose. Glicose é absorvida pelas células a partir de uma proteína transportadora de glicose chamada GLUT. Cada célula apresenta, então, um conteúdo de expressões de GLUT para o processo de captação de glicose. O segundo elemento para a cadeia respiratória, o nome já está dizendo, né, respiratória, é o oxigênio. O oxigênio que vai ser, então, inalado através da inspiração do ar que nos rodeia, e esse oxigênio estabelece, então, depois do processo de respiração, de inspiração, uma pressão parcial nos alvéolos. Essa pressão parcial nos alvéolos é suficientemente grande para permitir que nos alvéolos, que são constituídos por camadas monolaminares muito delgadas, muito finas, e que o aumento dessa pressão parcial de oxigênio no alvéolo em relação à quantidade de oxigênio que está circulando no sistema arterial faz com que esse oxigênio passe através dessa camada monolaminar alveolar e atinja, então, a circulação sanguínea. Então, nesse transporte de oxigênio, nós encontramos agora a possibilidade de uma ligação do oxigênio com a hemoglobina. A hemoglobina, que é capaz de abrigar o oxigênio e transportá-lo através da corrente sanguínea até os tecidos periféricos, onde, ao nível capilar, esse oxigênio se desprende da hemoglobina e consegue estabelecer uma dinâmica de passagem através de um líquido intersticial onde a célula está habitando para ser captado pela célula. E a célula, então, com um nível de oxigenação adequado, estabelece um mecanismo dinâmico de respiração celular. Então, nós temos a nossa respiração funcional externa para a captação do oxigênio e a célula vai fazer o processo de respiração celular no momento em que ela utiliza o oxigênio como fonte geradora para a síntese de ATP. Então, todas as moléculas energéticas, todos os processos funcionais mobilizados através da fosforilação, dependentes de ATP, eles dependem fundamentalmente também do nível de oxigenação dos tecidos. E é por isso que, eventualmente, pacientes que têm prejuízos mitocondriais, é o caso dos pacientes com pós-Covid, né? A gente encontra muitos pacientes que mencionam como o caráter de efeitos residuais na sua vida cotidiana fragilidade muscular, fraqueza, fadiga mental, dificuldade de mobilizar o fluxo intestinal, lentidão no músculo intestinal, alterações nas secreções de insulina,
no pâncreas, alterações metabólicas bastante significativas, muito frequentes. Por quê? Porque durante o processo da hiperinflamação, na crise do Covid, exposta então a esse quadro de aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias, foi gerado um estresse oxidativo tão grande na hiperinflamação que as mitocôndrias acabaram fadigando. E essa recuperação das mitocôndrias no pós-Covid está demorando muito mais do que se imaginava, como uma fonte residual de atividade desse vírus, que já não existe mais no organismo, porque foi gerada imunidade contra ele, mas que produziu alterações de comorbidades no pós-Covid, que levavam o paciente a essa apresentação sintomatológica. Fundamentalmente porque a capacidade de transporte de oxigênio foi limitada durante o processo de dificuldade respiratória, tivemos um prejuízo funcional no transporte de oxigênio, mas fundamentalmente depois da crise, as mitocôndrias deixaram de funcionar de maneira adequada. E é essa alteração que promove todas essas comorbidades e sintomas relacionados no pós-Covid, por alterações mitocondriais. Olha que legal isso, né? Então, perceber o indivíduo com essas fragilidades, imediatamente a gente precisa investigar os processos que estão diretamente relacionados com a atividade da mitocôndria. Seja ela pela estimulação, como por exemplo do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, com liberação de cortisol, e o cortisol estimula o processo de mobilização de glicose para a corrente sanguínea e fornecer, então, mais energia para a mitocôndria, seja da atividade do eixo hipotálamo e hipófise tireoide, porque o T3 estimula a expressão e a produção de mais mitocôndrias, seja através do transporte de oxigênio via hemoglobina, para ver se não há um comprometimento funcional na hemoglobina, ou mesmo na produção de hemácias, avaliando o hemograma, avaliando o hematócrito desse paciente, vendo se não há um quadro de anemia associado. Então, as modificações energéticas relacionadas ao conteúdo de energia produzida via mitocôndria precisam ser investigados sempre que há essa observação clínica nos nossos pacientes de maneira integrativa. Ok? Essa é a nossa dica de hoje. Muito legal, espero que tenhamos, então, estimulado o raciocínio fisiopatológico para a compreensão dos mecanismos e, a partir daí, então, gerar os protocolos terapêuticos de reposição. Por exemplo, usando, nesses pacientes de baixa energia, protocolos de fitoterápicos adaptógenos. Podemos aumentar, então, a atividade dos eixos geradores de energia, podemos repor alterações que podem estar direcionadas com o T3, podemos repor iodo, podemos repor e desoxidar o ambiente reacional desses receptores que ligam ao receptor ao hormônio T3, e podemos também melhorar a condição de expressão de hemoglobina e de hemácias no paciente. Essa era a nossa dica para hoje. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!